Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elizabeth Batista, voluntária aqui no grupo Ação AVC, sou contadora de histórias e escritora. A minha formação é historiadora. Eu adoro contar e me encantar com as histórias. E vocês aí? Já estão prontos para esse momento da escutatória? Já arrumaram um cantinho aí? Por aqui tá tudo certo. Vamos começar? Hoje tem até um violão para nos acompanhar. Peço licença aos guardiões das palavras para uma história a contar. Peço licença aos guardiões das palavras. Mais uma história hoje eu vou libertar. Conta-se que num povoado muito distante morava um homem de apelido Pássaro. Chamavam-no assim por conta do seu jeito de ser livre, solto. Ele resolveu construir sua casa do outro lado do rio, onde uma correnteza muito forte separava o terreno onde ele construiu de um povoado muito habitado. Ele não queria saber de vizinhos, ele não queria saber de gente por perto. Por isso, resolveu construir lá, onde ninguém ultrapassaria, por conta da forte correnteza. E assim foi. O tempo passou e Pássaro começou a sentir uma curiosidade. Como seria, hein? A vida lá, depois do rio. E essa ideia foi perseguindo a sua mente dia após dia, dia após dia, dia após dia. Até que então, ele decidiu: vou atravessar o rio, ver como é que se vive lá. Mas aí se deu conta. Como faria isso? Ninguém tinha coragem de atravessar aquela correnteza. E assim, Pássaro pôs-se a pensar, a pensar. E foi num momento desses em que pensava muito que observou algumas pedras grandes, bem mesmo no pé de uma montanha. É isso! Eu vou pegar as pedras, vou colocando uma a uma no leito do rio e vou formar uma ponte e vou atravessar. E assim foi. Pássaro começou com muito esforço, carregando aquela pedra enorme e colocou ali. O entusiasmo por saber como era a vida do outro lado, naquela comunidade, esse entusiasmo fez com que o cansaço não significasse praticamente nada. E Pássaro começou a construir sua ponte de pedras. E assim, ele calculou, ele precisaria de 7 grandes pedras. E aí foi pegando uma a uma, muito esforço, muito suor. E assim ele colocou, enfileiradas, depois de muitos dias, 6 pedras. Precisava ainda da última. Não conseguia mais enxergar nenhuma, de acordo com o que precisava. Olhou, olhou, procurou. De repente, quase no finalzinho, virando a montanha, tinha uma pedra enorme, serviria perfeitamente. E lá foi ele. Caminhou, caminhou, chegando até a pedra. Viu que precisaria de uma alavanca para movimentá-la. E assim fez. Deu um jeito, adaptou e pegou um pedaço de madeira enorme, enfiou embaixo da pedra e pulou em cima dele até começar a movimentá-la. Quando, enfim,
conseguiu que a pedra virasse. Olha, mas o que tem ali, embaixo da pedra? Um ovo. Mas não era um ovo comum de algum animal, um bicho conhecido. Era um ovo de um branco perolado, meio reluzente. E assim, de repente, ele começou a craquelar, craquelar, craquelar e se rompeu. E dentro desse ovo saiu uma mulher. Mas não era uma mulher qualquer, ela era meio translúcida, ela tinha um brilho, uma aura reluzente. Ela era linda, simplesmente linda. Ele nunca tinha visto uma mulher assim. Os olhos negros como a noite, o cabelo era uma seda pura, negra. Ela era linda, sua tez maravilhosa. O sorriso mais parecia um colar de pérolas. Pássaro olhou, se encantou tanto. Ele até esqueceu do objetivo que ele tinha para aquela pedra e foi logo perguntando: quem é você? Tão linda! O que fazia dentro de um ovo embaixo de uma pedra? Eu moro aqui sozinho. Você não quer morar comigo? Eu a chamarei Pérola. A mulher olhou para ele, abriu um sorriso, mas aquele sorriso, ele inundou Pedro de emoção. E ela disse: há muitos e muitos anos que já sou sua mulher, mas só agora você me encontrou. Sim, vamos para a sua casa. E lá Pedro pôde compartilhar o dia a dia com Pérola. Formaram um casal lindo e ela, sabendo daquele primeiro desejo dele de conhecer a vida lá na comunidade após o rio com a correnteza forte, assim como uma fada, num piscar de olhos, Pérola foi organizando a última pedra que faltava e ainda lapidou facilmente, passando as mãos nas outras 6, formando assim uma ponte, nossa, sinuosa e ao mesmo tempo sem nenhum defeito. A ponte estava ali, pronta, e os dois cruzaram o rio. Chegando no povoado, muita movimentação, muita gente. Todos olharam para o casal. Pérola chamava muita atenção. Pássaro mais ainda, pela sua felicidade, radiante estava. E assim, um vizinho, lá do povoado, muito invejoso, se aproximou de Pássaro e disse: nossa, como você é sortudo! Que mulher linda! E a sua casa então, lá depois do rio? Que sossego você tem lá, hein? Puxa vida! E você parece ser uma pessoa tão agradável, uma pessoa de tão bom coração, que eu resolvi contar a você o problema que a nossa comunidade está passando. É um problema que já vem há muitos e muitos anos, mas não sei por quê. Achei que você poderia nos ajudar. Nossa, Pássaro e Pérola escutaram atentamente o homem e estavam ansiosos por saber qual era o problema que atormentava tanto aquele povoado. E ele contou: logo ali, depois daqueles ciprestes, tem uma caverna. Dentro da caverna vive um dragão que de tempos em tempos ele cospe fogo e ele acaba com as nossas plantações, gerando fome, pobreza, causa tantos danos. Se o senhor pudesse nos ajudar, eu iria
Não, senhor. Nós dois. Nós levaríamos armas, enfrentaríamos o dragão, acabaríamos com o problema desse povoado. O senhor me ajuda? Por favor, diz que sim, o senhor me ajuda? Pássaro ouviu atentamente, ficou condoído, olhou para a Pérola, que também estava entristecida, e os dois decidiram. Sim, Pássaro ia ajudar o vizinho com problemas, a comunidade toda. E combinaram, no dia seguinte, ao cair do sol, eles partiriam rumo à caverna do dragão. E assim foram. Levaram com eles um martelo, um cajado e uma lanterna. Partiram. Pérola ficou lá na casa deles, orando para que tudo desse certo e Pássaro voltasse rapidamente. Os dois seguiram, caminharam no sentido a fileira de ciprestes e, na curva, logo avistaram uma caverna. De repente o vizinho diz: olha, essa caverna parece que é só um buraco e você entra, mas não. Ela, de repente, tem uma descida muito íngreme, mas muito mesmo. Então, preste atenção. Eu trouxe uma corda comigo. Eu desço você. Aí depois, eu amarro a corda aqui. Passo o cesto com nossas ferramentas e armas e desço logo depois. Tudo bem? Pássaro concordou. O homem foi descendo ele, descendo. E quando ele atingiu o chão, o homem jogou o cesto, jogou as armas, as ferramentas. Mas logo ouviu o Pássaro gritando: ei, vizinho, você não acredita? Não vejo nenhum dragão aqui, mas vejo pedras preciosas, muitas pedras. O vizinho disse: pois então encha o cesto. Eu vou subir, guardo num lugar seguro e jogo novamente a corda. Ok! O Pássaro colocou as pedras que ele achou mais bonitas. E o cesto foi subindo. O vizinho pegou o cesto, jogou a corda longe e fugiu. Pássaro, depois de alguns segundos, tomou-se de um sobressalto. Percebeu tudo o que tinha acontecido. Gritava em vão: socorro! Vizinho, volte aqui! Me tire daqui, por favor! Nada. Enquanto isso, do outro lado do rio, Pérola, desesperada, começou a sentir um aperto no coração. Seu amado estava em perigo. Foi quando, de repente, ao cair da noite, ela abriu a porta e deu de cara com o vizinho, com aquela cesta cheia de pedras preciosas. E ele foi logo dizendo: olá, não sei nem como contar a notícia a você. Seu marido caiu numa cilada, enfim, bateram muito nele, eu não cheguei a ver direito quantos eram e ele sumiu, ele desapareceu. Mas eu vi, enquanto estavam arrastando ele para dentro da mata, percebi que ele já estava morto. Pérola, não se desespere, sou um homem rico, trouxe essa cesta com as pedras preciosas para mostrar a minha boa intenção e a verdade que vos digo. Venha morar comigo lá no povoado, eu cuidarei de você para sempre. Me sinto responsável por ter tirado o pássaro da sua casa e, infelizmente, da sua vida. Pérola, que tinha o dom, a sensibilidade de interpretar os corações humanos,
olhou bem para o vizinho, jogou sua cesta longe e disse: saia já daqui, vou atrás do meu marido. E saiu correndo pela mata, foi atrás de Pássaro, depois de muito caminhar e gritar por seu nome: Pássaro! Pássaro! De repente ela escuta: Pérola! Aqui embaixo! Pérola! Aí ela olha, percebe, é praticamente um abismo onde ele caiu. E ele diz: não tenho nada, não tenho como sair daqui, Pérola, e agora? Ela olha para o seu amado e diz: o amor tudo vence. Calma, sossega a sua alma. E pôs-se a chorar. Pérola chorou tão sentido, e cada gota, cada lágrima ia se solidificando e uma ia grudando, uma sobre a outra, uma sobre a outra. E era tão forte, era cristalina, mas de uma resistência. Pérola entendeu o que o universo estava fazendo e pôs-se a chorar mais, e a chorar, e a chorar. E as gotas foram se unindo, até que formou uma corda tão longa e forte que por ela Pássaro começou a subir e conseguiu sair daquele buraco. Os dois se abraçaram fortemente, voltaram para casa. Um tendo a certeza que podia contar com o outro. E o principal, eles sabiam que quando a disposição está dentro do coração, quando temos a iniciativa de começarmos algo que queremos muito, o resto, o universo se encarrega de planejar e realizar. E assim, Pérola e Pássaro voltaram para sua casa. Não mais mantiveram contato com aquele vizinho, mas a comunidade, de vez em quando eles atravessavam a ponte, iam ter lá com seus vizinhos um papo, uma noite agradável, mas sempre voltavam para a raiz do seu lar. Peço licença aos guardiões das palavras para essa história encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras. Mais uma história, num outro dia, eu vou libertar. Gente, eu costumo ler muitos contos populares, folclóricos e vou pesquisando. Ora, livros caem em minhas mãos, ora, alguns sites. E essa história eu encontrei no canal da Andy Rubinstein. É uma contadora de histórias e eu adaptei do meu jeito. Ela se chama Cordão de Lágrimas. E a mensagem que nos passa: para acharmos o que tanto procuramos, não adianta fugirmos do peso das pedras. É preciso esforço. Não existe saltos na vida. É preciso passarmos pelos processos necessários à nossa evolução. E quanto a isso, cada um tem o seu. Mas quando a gente se dispõe a carregarmos as pedras, quando nos dispomos a levantá-las, podemos encontrar um tesouro embaixo delas. E o resto, o universo trabalha a nosso favor, nos trazendo tudo o que necessitamos. Então fica aí, né, a mensagem e a reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Pausa para a nossa hidratação e até o próximo Literacura.
porque eu acredito. As histórias, elas curam feridas invisíveis. Tchau, tchau!